Jaqueline Daiane e está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Meus amores, no vídeo de hoje é um bate-papo mesmo entre amigas, entre amigos, entre eu e vocês. Esses últimos dias eu confesso que eu tô muito desanimada pra gravar aqui pro YouTube, não só pro YouTube, mas todas as plataformas aí, porque eu tô muito flopada, meu Deus do céu, muito flopada, gente. Então bate aquele desânimo de você gravar, editar, postar e ir lá pra flopar. Tô flopada aqui no YouTube, tô flopada no Instagram, tô flopada no TikTok, tô flopada no Kawaii, tô flopada em tudo. Mas sobre isso tá tudo certo, uma hora vai chegar em nome de Jesus. Então tô bem desanimada pra gravar, tá? Aqui pro YouTube, pra todas as plataformas, na verdade. Mas mesmo desanimada, eu não vou desistir, não vou desistir, não vou. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tô todos os dias, inclusive já me segue lá no Instagram, que é Jaqueline David 3. Tô sempre por lá, gente, gravando videozinho, gravando story. Quase todo dia eu apareço por lá gravando videozinho e story, tô todo dia lá, tá bom? No story. Então vai lá me seguir, por favor, pra gente ficar mais juntinho em tempo real. Deixa aí o like nesse vídeo pra me ajudar, pra ajudar na divulgação desse canal, pra em nome de Jesus eu conseguir monetizar esse canal. Se inscreve aqui que eu estou rumo a meu primeiro 1000 inscritos, meus amores, por favor, me ajuda nessa. Se inscreve aqui, tá bom? Pra me ajudar a realizar meu grande sonho, que é monetizar meu canal, em nome de Jesus. Já o que você vai gravar hoje? Vamos lá. Há uns dias atrás, faz um tempinho já, faz alguns meses na verdade, que eu gravei esse videozinho que eu vou deixar passando aqui agora pra vocês. Esse videozinho lá no Instagram. Tipo, eu vi esse videozinho, tava muitas pessoas fazendo lá no Instagram, né? Mas eu vi no Instagram da Evelyn Regli e gostei muito da ideia. Eu fiz, por que não com a minha história? E esse vídeo é bem forte, é tipo uma conversa entre o eu do passado com o eu do presente, né? Tipo uma reflexão pra você ver o que você conseguiu realizar, o que falta pra você realizar ainda. Esse vídeo é muito chocante. Esse vídeo é muito forte, assim. Quem fez, todo mundo que eu vi que fez, se emocionou e comigo não foi diferente. Eu fiz. E depois que eu assisti ele já editadozinho, gente, bate, viu? Bate umas borboletas lá dentro do coração que eu não resisti. Inclusive, vi até os stories num dia, chorando. Vou botar aqui também pra vocês verem o story que eu gravei num dia. 3 de novembro. E sempre quando vai se aproximando a data, eu fico assim, sabe? E quando eu era criança, eu planejava meus planos pro futuro. Nunca que eu imaginei que nesses meus planos minha mãe não estaria junto comigo, né? Nem minha mãe. Enfim, gente, desculpa aí. Mas eu tenho que parar de chorar porque eu não sou bonita sorrindo, imagina chorando. Ai, meu Deus. Mas, enfim, é porque eu tô de TPM porque eu tô assim, tá? Por isso que eu não tô nem aparecendo pra vocês, porque quando eu tô de TPM eu fico assim, eu fico horrível. Fico chorando. Não se emocionar, né, gente? Porque eu acredito que a maioria das pessoas, não só a minha, mas a maioria das histórias de quem tem 20, 30 anos, 40 anos, tem uma história não tão, como eu posso dizer, não tão leve, né? Poder falar pra vocês, sim, eu fui a esse rios, né, gente? Que rios, viu? Que rios. Aí eu vi lá na Evelyn Regli, isso eu vou fazer também com a minha história, porque assim, a gente quando é criança, assim, não é impossível, né, a gente ver a nossa história do passado. E foi assim que eu fiquei depois que eu postei esse videozinho. E esse videozinho teve uma repercussão muito boa, graças a Deus, de muitas pessoas comentando, dizendo que eu tô de parabéns com a minha vida, com a minha história, dizendo que a minha história é linda. Só elogio, graças a Deus, recebi vários comentários, só elogio. E muitas comentaram, muitas reagiram lá nos stories, dizendo que a minha história é muito linda, é uma história de superação. E na legenda desse vídeo, eu coloquei mais ou menos assim, que a gente não nasce guerreira, a gente não escolhe ser guerreira, a gente é guerreira por obrigação. E assim que eu postei esse videozinho lá no Instagram, muitas pessoas ficaram dizendo lá nos stories, foram lá nos meus stories, dizendo, Jaque, por que tu não grava pro YouTube, tipo, contando tua história com mais detalhes? E eu falei, por que não? Então eu vim aqui pro YouTube e vou gravar pra vocês, tá bom? Vou falar pra vocês um relato de mais ou menos como foi a minha história. Eu tenho 28 anos, então de lá pra cá vivi muitas coisas. E graças a Deus, sempre isso me superando, sempre com um sorriso no rosto. Esse sorriso aqui, graças a Deus, Deus nunca deixou faltar em mim. O meu sorriso, que é uma das minhas características, graças a Deus, sou muito sorridente, sou muito risonha. E por mais que minha vida não... vou chorar, não.
Chorar não, a intenção desse vídeo não é chorar, a intenção desse vídeo não é chorar, a intenção desse vídeo é simplesmente falar, relatar como é minha história, relatar pra vocês minha história. E assim como eu coloquei lá na legenda do vídeo que eu postei, né, que eu coloquei mais ou menos assim, que ninguém nasce guerreira, ninguém escolhe ser guerreira, a vida nos faz guerreira. Eu, mesmo muito jovem, que só tenho 28 anos, fiz agora em janeiro 28 anos, mas a minha vida tem uma história. A minha história de vida dá um livro, dá uma novela completinha, com tudo. Tudo que você tem direito. Inclusive, eu até tava pensando, quem sabe um dia, se Deus quiser, eu não possa fazer um livro com a minha história. Porque, olha, é babado. É babado. Eu sou jovem, mas já passei por muita coisa nessa vida. Claro, claro. Eu não tô aqui dizendo, eu não tô aqui reclamando da minha vida, eu não tô aqui dizendo que minha vida foi péssima, que eu tive uma péssima vida, que minha vida foi só tristeza. Não, não é isso. Mas minha realidade nunca foi só flores, né? Em meio de flores, que também, graças a Deus, já vi muita felicidade na minha vida, mesmo com uma infância muito humilde, mas também foi muitos espinhos, passei por muitas dificuldades na minha vida. Não digo nem muitas. Eu acho que olhando assim, eu acho que nem muitas. Teve gente que passou por mais, claro, gente que sofreu muito mais que eu. Mas cada um com a sua dor, né, gente? Cada um com a sua história, cada um com a sua dor. E cada um sabe onde dói. E então, sem mais enrolação, vamos lá que eu vou contar pra vocês minha história, né? Assim como vocês pediram lá no Instagram, tô aqui e vou gravar pra vocês meu relato de vida, né? Minha história de quando eu nasci até agora. Se eu conseguir algumas fotinhas, tá? Vou estar botando por aqui, aqui ou aqui. Se eu conseguir, não prometo, porque eu não sei, né? Fotos antigas. Porque eu não sei se eu vou conseguir, né? Porque antigamente não era que nem hoje, que tudo tem foto, né? Mas se eu conseguir algumas fotinhas, eu vou botando aqui, tá bom? Enquanto ao decorrer do que eu for falar. Então vamos lá. Pra quem não me conhece, sou Jaqueline Daiane Lopes de Arruda. Moro no Recife há 10 anos, 11 anos vai fazer, 11 anos que eu moro aqui no Recife. Mais especificamente em Paulista, né? Que é fica na região metropolitana do Recife. E vamos lá. Eu moro aqui há 11 anos. Porém, vamos contar de quando eu nasci, né? Que eu não nasci aqui. Vamos lá. Voltar para antes do princípio. Em 23 de janeiro de 1990, vou chorar. Não é pra chorar, mulher, não é pra chorar. A gente é muito emotiva, vamos lá. Uma observação aqui, eu não era chorona, eu fiquei chorando depois que eu fui mãe. Eu não era chorona, eu não era de chorar, depois que eu fui mãe. Ai, meu Deus do céu. Sério, eu não imaginava que eu ia chorar nesse vídeo, mas vamos lá. Eu não era chorona, gente, engraçado, né? Depois que eu fui mãe, fiquei chorando, mas vamos lá. 23 de janeiro de 1995, nasci eu. Nasci não, estreiei na vida. Estreiei no dia 23 de janeiro de 1995. Nasci numa cidade do interior chamada Limoeiro. Porém, eu nasci só na maternidade Limoeiro. Nasci na maternidade, assim minha mãe me contava, né? Que minha mãe me dizia tudo da minha vida. A gente conversava demais. Então ela me dizia que eu nasci na maternidade Limoeiro, que fica próximo à cidade onde eu fui nascida e criada, né? Na cidade que eu fui criada. Limoeiro, pra quem não sabe, é uma cidadezinha no interior aqui de Pernambuco. E pronto, nasci na maternidade Limoeiro, mas eu fui criada em outra cidadezinha, que também é interior de Pernambuco, chamada Passira. Que é bem próximo de Limoeiro, fica meia horinha de Limoeiro pra Passira. Então, 23 de janeiro de 1995, estreava essa boneca linda no mundo. Minha mãe, Marlene Lopes de Andrade, daria luz a mim. Linda, maravilhosa, dia 23 de janeiro de 1995. Pronto. Eu tive uma infância, a minha infância foi muito humilde. Assim, nunca me faltou comida, graças a Deus. Graças a Deus e graças a minha avó. Que a minha avó sempre estava junto com a gente. Sempre me ajudando. Minha mãe... Ai, não foi fácil. Não foi fácil minha mãe criar eu. Eu tenho 2 irmãos. Um irmão, que é meu irmão, que é só por parte de pai. E tem outro irmão que foi criado comigo desde pequenininho, né? Que é pai e mãe. Então minha mãe sempre com muita dificuldade. Sempre criou eu e meu irmão com muita dificuldade. Porque assim... Ela e meu pai, Paulo José de Arruda, os dois como eu posso dizer, não viviam juntos, não viviam em paz, a verdade é essa. Eu tive uma infância de ver muita briga entre pai e mãe. Eu tive uma infância muito assim, minha infância não foi fácil, em respeito de assim, minha mãe e meu pai viviam juntos, mas ao mesmo tempo viviam separados. Como assim? Vou explicar. Eles eram aquele casal ioiô, sabe? Que só via separando e voltando, separando e voltando, separando e voltando. E isso mexia tanto comigo, gente.
quem é de perto, familiares, sabe o quanto mexia comigo. E eu sempre fui uma criança, assim, muito observadora, muito inteligente. E eu sempre observava as coisas. E eu sempre queria dar um jeito pra tudo. E eu sempre queria ver os dois bens. Eu sofria muito com isso, sofria muito, muito, muito mesmo. Sofria muito em ver os dois se separando, tanto. E desde quando eu nasci que era assim, que foi isso. Desde quando eu era pequenininha, que sempre veio assim, ioiô. Então eu fui crescendo, meu irmão é mais velho que eu, tá? Meu irmão pai de mãe, né, que foi criado comigo, claro. Ele é 3 anos mais velho que eu. Então ele entendia mais ainda do que eu, né? Só que eu comecei a entender, eu lembro, eu com 6 anos, 5 anos, eu me lembro. Eu tenho um reflexo de eu com 6, 5 anos, de eu ver muita briga, e aquilo me deixava muito mal, gente, eu sofria tanto. E quando os dois se separavam, eu amava muito meu pai, eu era muito apegada a meu pai. E aquilo, meu Deus, me matava por dentro, sofria demais. E nessas brigas, nessas separações, quem sofria? A gente, né? Porque meu pai era alcoólatra. Meu pai era alcoólatra, ele bebia muito. E quando ele bebia, era muita briga, né? Era muita briga dele com a minha mãe. Minha mãe era aquela nordestina, sabe? Nordestina, brava, que não abaixava a cabeça pra homem, que tava sempre enfrentando ele. Ele vinha bêbado e ela enfrentava. Só que nessas brigas, mesmo brigando, mesmo os dois brigando, mesmo os dois se separando, os dois se amavam demais, gente. Gente, era um amor. Era um amor, os dois se amavam demais. Principalmente minha mãe com meu pai. Minha mãe amava muito meu pai. Meu Deus do céu. Minha mãe amava muito, 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 muito mesmo. Quem é da época, quem tava por perto via. Via e confirma isso que eu tô falando. Era um amor muito, só que era um amor muito louco, porque era um amor junto com sofrimento. Porque os dois viviam, vou botar um mês de bom, era um mês de bem, um mês brigado, brigando, era assim. E eu fui crescendo com isso, né? Minha infância foi muito perturbadora por conta disso, que eu via muita briga de pai e mãe. E nessas brigas, a gente sofria muito, porque nessas brigas, meu pai bebendo, meu pai, às vezes, não dava nada a gente, né? E nesse meio termo, quando ele tava bebendo, brigado, quem dava era a minha avó. Então, minha avó, Vicência, que ainda é viva, graças a Deus, minha avózinha. Inclusive, eu tô morrendo de saudade dela, que ela continua morando em Passira. Eita, peraí que eu vou falar, pronto. Aí, nesse meio termo, minha avó que ajudava a gente, né? Minha avó sempre ajudou a gente. Do jeito dela, mas sempre ajudou. Nunca deixou faltar o pão de cada dia pra gente, nunca deixou faltar o teto, nunca deixou faltar nada. Pronto. Cresci, daí, nesse meio termo, passou esse tempo todinho. Quando eu tava com 8 anos, o meu pai parou de beber. Meu pai, graças a Deus, parou de beber. Acho que ele passou 2 anos sem beber, sem tocar em álcool. E dentro desses 2 anos, gente, foi os 2 anos mais felizes da minha vida. Porque, enfim, eu tava realizando meu sonho, que era ver meu pai e minha mãe juntos, sem bebida no meio, sem... Porque pra você ver que o que fazia os dois brigarem era a bebida, que meu pai era alcoólatra, então era através da bebida que os dois brigavam. Então, meu pai passou 2 anos sem beber e foi 2 anos a gente no céu. 2 anos a minha família perfeita. Minha família ficou perfeita nesses 2 anos. A gente foi morar numa casa grande, a gente tinha uma casa grande. Eu não via mais tanta briga do meu pai e minha mãe. A gente tava sempre indo na missa, a gente sempre tava indo, a gente ia em pizzaria. Eu lembro perfeitamente dessa fase, que foi uma fase muito perfeita na minha vida de quando eu era criança. Eu me lembro a gente indo pra pizzaria comer pizza, eu lembro a gente indo pra restaurante, almoçar no domingo, e meu pai não bebia. E eu feliz da vida, porque finalmente eu tava realizando meu sonho de criança, que era ver minha família unida e sem bebida no meio, sem briga, pronto. Passou esses 2 anos, aconteceu mais uma coisa, que iria conturbar nossa família mais uma vez. Minha mãe ainda é jovem, minha mãe era jovem nessa época, tinha 30 e poucos anos, eu acho, se eu não tô enganada, 30 e poucos anos. Minha mãe teve a primeira bomba. Minha mãe começou a ficar doente. E vamos pra médico pra descobrir o que é, vamos pra médico até que descobriu. Minha mãe tava com câncer no colo do útero. Primeira vez que ela teve câncer no colo do útero, ela tinha 30 e poucos anos. E, gente, aquilo foi uma bomba na minha família de novo. Uma bomba, porque minha mãe ficou muito doente. Aí meu pai começou a beber de novo, por causa do que tava acontecendo, aí começou a beber de novo. Então, nessa bebida de novo, se separaram. Minha mãe se separou do meu pai. E a gente foi morar com a minha avó, que a gente tinha uma casinha, atrás da casa da minha avó, tinha uma casinha pequenininha que minha avó tinha feito pra minha mãe, né? Então, só que nesse meio tempo que meu pai ficou sem beber, esses 2 anos, a gente morou numa casa bem grande, era alugado numa casa bem grande, tinha 3 quartos, 2 banheiros, a casa era perfeita.
Só que aí, nesse meu tempo, separaram, minha mãe voltou e voltamos pra casinha que tinha lá na minha avó, né? No quintal da minha avó, o quartinho que a gente sempre morou. Então, voltamos a morar lá. E eu era muito criança ainda, acho que eu tinha 9 para 10 anos, eu acho. Não tenho certeza, mas acho que era pra 9 para 10 anos. E, gente, aquela fase da vida da gente foi tão difícil de novo. Minha mãe doente, eu sem entender direito as coisas. Eu olhava e só pedia a Deus que melhorasse, só pedia a Deus que melhorasse. E nesse meio tempo, minha mãe se separou do meu pai de novo, a gente ficou lá com a minha avó ficou cuidando da gente, minhas tias ajudou muita gente. Nessa época, minhas tias ajudou muita gente. Eu me lembro, eu tenho uma lembrança de que ela, quando descobriu que estava com câncer de útero, e naquela época, gente, câncer era tão difícil de alguém ter. E interior, mais ainda, que interior não tinha, gente, era tipo um caso raro, era um caso raríssimo lá no interior sobre alguém ter câncer, era muito difícil nessa época. Mas minha mãe pegou esse câncer de útero, né? Aí se cuidou, fez na época, eu lembro que ela não precisou fazer quimioterapia, ela só fez radioterapia e fez outro tratamento lá, que era, as siglas era HDR, só que eu não sei o que era. Eu lembro que falava que era HDR, 4 sessões de HDR e algumas sessões de quimioterapia, de radioterapia, ela não fez quimioterapia. Então, resumindo, minha mãe fez a radioterapia, fez essa sessão de HDR e graças a Deus melhorou naquela época. E então tudo tava voltando a clarear de novo, né? Graças a Deus minha mãe tava melhor. O tempo passou, aí mais uma vez ela voltou com meu pai, ficaram juntos de novo, só que daí pra frente meu pai não parou mais de beber, continuou do mesmo jeito. Então aquela fase de infância que eu passava de ver meus pais brigando por causa de bebida, voltou tudo de novo, meus pais se separando. Pronto, enfim. Passou o tempo, quando eu completei 13 anos, eu conheci... Pronto, quando eu completei 13 anos, vê essa história. Eu tenho um tio que mora aqui no Recife, um irmão da minha mãe, que sempre era tradição. Esse meu tio sempre ia lá pra casa da minha avó, lá pra nossa casa, passar Réveillon lá. Era tradição, todo Réveillon meu tio ia pra lá. E meu tio, ele tem 3 filhos e a minha tia. E sempre iam pra lá, né? Daqui do Recife iam pra lá pro interior passar Réveillon. Nessas idas de Réveillon pra lá, meu esposo, que hoje é meu esposo, mas na época eu nem conhecia, era cunhado da minha prima. Vê que enrolação. O namorado da minha prima é irmão do meu marido. Só que eu nem imaginava que um dia eu ia ficar com esse menino e ia conhecer esse menino. Qual é o destino? Eu só digo que é o destino. E nesse meio termo, eu tinha 13 para 14 anos. Isso foi em dezembro, eu tinha 13 anos. Isso foi de dezembro para janeiro, né? Eu tinha 13 e fiz 14 em janeiro, estão me entendendo, né? Pronto, meu primo levou esse amigo dele, que é cunhado da minha prima, pra passar Réveillon também, pra viajar. Tipo, ó, vamos pro interior, que eu vou pro interior, vamos também. Diego, que é meu marido, disse, bora. Chegando lá, quem que Diego vê na sala, debruçada na sala, assistindo? A bonequinha aqui, né? Assim que Diego chegou, Diego me viu. E assim que ele me viu, aí meu primo me apresentou a ele, e pronto, nos conhecemos, nos falamos, pronto. À noite, eu tinha também tradição de todo o Réveillon ir pra casa da minha amiga, que era lá, morar lá no centro. Aí todo o Réveillon, minha mãe deixava eu ir pra casa dessa minha amiga, aí ficava lá e depois voltava. Passava só meia horinha, sabe, na casa da minha amiga e depois voltava. Então eu fui pra casa dessa minha amiga. Quando eu tava indo pra casa da minha amiga, passando na rua, quem vem subindo? Meus 2 primos e Diego, que é meu marido, né? Mas que na época eu nem imaginava que ele ia ser meu marido hoje. Sobe meu primo e sobe Diego. Meu primo pega, olha pra mim e diz assim, olha, Diego tá perguntando se pode pegar na tua mão. Aí eu falei, pode. Aí então vamos passear na rua, aí vamos passear na praça lá do interior. Nessa passeada de praça, a gente conversou e a gente ficou. Eu tinha 13 para 14 anos, meu Deus, bem novinha, né? Mas enfim, acontece. A gente foi e deu nosso primeiro beijo. Pronto, desse beijo pra cá estamos juntos até hoje. Faz 13 anos que estamos juntos. Pronto, nos conhecemos. Demos nosso primeiro beijo, ele veio pra casa, né? Veio pro Recife, a vida continuou, né? Depois vieram pra casa, voltamos pro Recife, voltaram pro Recife e eu continuei no anterior. Só que Diego ficou ligando pra mim, e só sei que aí ele começou a namorar. Começamos a namorar oficialmente. Então o Diego saía daqui, ia pra lá pro interior. Mas uma vez no mês, toda uma vez no mês, ele ia pro interior e a gente ficava namorando por telefone. E quando dava, ele ia pra lá uma vez no mês e a gente ficava. Pronto, falou com meu pai, falou com a minha mãe, todo mundo concordaram. Pronto, enfim. Quando eu completei 15 para 16 anos, veio a segunda bomba na nossa família. Que foi minha mãe adoeceu mais uma vez. Minha mãe adoeceu mais uma vez
E minha mãe começou a ficar branca, muito branca, olho roxo, boca branca e magrinha. Minha mãe ficou muito magra, de repente. E vamos investigar. Foi investigar, quando vi investigar, fizeram exame, tudo, descobriu que minha mãe estava mais uma vez. Primeiro descobri que minha mãe estava com um rins paralisado. Tava com um rins paralisado e o rins direito já estava paralisado e o rins esquerdo estava quase paralisando. Pronto. Aí, como a gente morava no interior, lá quando a gente tem alguma coisa grave assim, manda pra cá pro Recife, né? Que é a cidade grande, tem mais estrutura pra cuidar dela. Mandou pra cá. Chegando aqui, no Recife, descobriram que além do rins paralisado, ela também tava com câncer. E que esse câncer já tinha dado metástase. E já tava em todos os órgãos dela, né? Então, infelizmente, a gente passou por mais essa bomba na vida. Eu era bem novinha na época, eu tinha de 15 para 16 anos. E eu fiquei aqui com ela. Abandonei estudo, não quis mais ir pra escola. Vim pra cá pra ficar com ela, porque não tinha que ficasse com ela, né? Porque como é longe, só que ficava era eu. Porque como era longe, né, não tinha que ficasse com ela, então eu vinha pra cá. Então minha prima que mora aqui, revezava comigo. Meu tio também revezava pra ir pro hospital com ela. Minha ex-cunhada também, na época, também me ajudava. Enfim, assim, nessa historinha, ficou aqui 2 meses aqui, internada aqui no Recife, pra se tratar e tal. Ficou 2 meses aqui também. E também a família do meu namorado, na época, que hoje é marido, mas na época ainda era namorado, me ajudou bastante também, a família dele. O meu sogro, minha sogra, minhas cunhadas, gente, ajudou demais, me ajudou demais. E pronto, aí eu fiquei aqui com a minha mãe durante 2 meses, aqui no hospital, aqui no Recife. Aí depois de 2 meses, ela teve alta. Mesmo não estando boa. O médico falou que ia dar alta pra ela continuar o tratamento, tipo assim, ela ia pra casa, só que continuar o tratamento vindo pra cá, entendeu? Toda terça e toda quinta, a ambulância pegava ela lá em Passira e trazia pra cá pro Recife. Até então, por fora, ela tava tudo bem. Ela falava, ela reconhecia, ela tomava banho sozinha, assim, claro que alguém ajudando, né, tipo, perto. Mas ela tomava banho sozinha, ela comia com as mãozinhas dela. Só que por dentro já tava tudo destruído, né? Ela tava com metástase e passou 2 meses aqui no hospital. Com 2 meses foi pra casa, ficou fazendo tratamento assim. E ainda passou mais um mês. Depois de um mês, no dia 23 de novembro de 2012, infelizmente minha mãe não resistiu e acabou falecendo, né? Gente, minha mãe tava sofrendo demais. Pra vocês terem uma ideia, minha mãe tava fazendo quimioterapia, radioterapia, ainda fazendo hemodiálise. Pra vocês terem uma ideia de quanto ela ainda foi forte. Ela ainda aguentou 2 meses no hospital e 1 mês em casa, ficando em casa e voltando para aqui pro hospital. Fazia o tratamento e voltava para casa. E infelizmente, minha mãe faleceu no dia 23 de novembro de 2012. E eu passei um tempo, gente, tão triste. Gente, porque assim, eu era muito apegada à minha mãe. Muito apegada à minha mãe, muito apegada. Eu tinha uma dependência emocional muito grande pela minha mãe. Eu era aquela filha de fazer, tipo, aquela filha que faz tudo com a mãe. Eu tomava banho com ela. Eu não comprava nada sem ela. Tipo, pra comprar uma blusa, eu não sabia comprar sem ela. Ela tinha que ir comigo pra me mostrar. Eu tinha que ver a opinião dela. A gente só andava agarrada assim, ó. A gente botava assim, um bracinho assim, sabe, assim. E a gente ia pra feira todo sábado, desse jeito assim. Então, infelizmente, minha mãe faleceu. Aí eu sofri muito, fiquei muito magra porque eu não comia, eu não dormia, eu não fazia nada. Na minha cabeça, minha vida tinha acabado também. Aí, nesse meio termo, minha mãe morreu em novembro. Aí, quando foi em janeiro, eu decidi morar com meu namorado. Na época, o noivo era noivo já, então era noivo. Então, na época, a gente decidiu morar junto. Falei com a minha avó, disse, vó, que a minha vozinha até hoje é viva, graças a Deus, minha vozinha até hoje é viva, gente. Minha vozinha tem 98 anos. Até hoje, minha vozinha é viva até hoje. Aí, na época, eu falei, vó, eu vou morar com o Diego. Porque não tem mais sentido eu ficar aqui. Não tinha mais sentido pra mim, gente. Depois que minha mãe se foi, eu não via mais sentido. Eu não via mais sentido de ficar lá no interior sem minha mãe. Porque meu pai, a gente era separado, né? Tipo, meu pai era separado da minha mãe, como eu expliquei a vocês. Viviam assim, de ioiô. Eu não tinha aquela presença do meu pai comigo pra cuidar de mim. Então eu disse, vó, eu vou formar minha família. Não tem mais sentido eu ficar aqui, vó. E ela concordou, porque sempre gostaram muito de Diego. Diego sempre foi um homem... Diego sempre foi um homem de caráter que agradou toda a minha família. Graças a Deus, toda a minha família sempre gostou de Diego, desde a época que a gente namorou.
Então minha avó concordou, disse, tá certo, minha filha, vá, vou fazer um chá de cozinha. Aí fez um chá de cozinha, a gente não casou, a gente não se casou. A gente fez um chá de cozinha, aí eu chamei minhas amigas. Meu pai também, Diego foi lá, eu falei com meu pai, disse, pai, tô indo morar com o Diego no Recife. Aí meu pai também concordou, me abençoou, disse, vá com Deus, minha filha. Inclusive ele me ajudou, ele me deu, me lembro ainda, ele me deu uma televisão na época, daquela de tubo, de 14 polegadas, eu ainda lembro. Que ele me deu uma televisão. Aí minha avó me ajudou, me deu um rackzinho com um centro. Eu trouxe cadeira que ficou lá da minha mãe, eu trouxe pra minha cadeira. Algumas coisas ficaram lá pro meu irmão e algumas coisas eu trouxe. Por exemplo, eu trouxe a cadeira, o meu sogro me deu o sofá, meu cunhado me deu micro-ondas, a minha prima na época me ajudou a comprar o fogão. E Diego, a gente foi Diego e a gente, né, comprou uma cama, um guarda-comida e um guarda-roupa. E assim a gente inicia também. Eu trouxe a mesa lá da minha casa, foi, lembrei, trouxe uma mesa de 6 cadeiras que eu tinha, trouxe a cadeira e acho que eu trouxe mais alguma coisa que eu não tô lembrando agora. Mas enfim, sei que a gente veio pra cá, alugou uma casinha e vim embora morar junto com o Diego, meu namorado. Pronto, aí assim a gente ficou, aí depois de 4 anos, a gente conseguimos construir nossa casa, porque essa casinha que a gente mora, Diego já tinha um terreno, meu namorado tinha comprado há muito tempo atrás, pra você ver como é a cabeça do meu marido. Meu marido sempre foi um jovem maduro, sabe? Mesmo ele jovem, mas tinha a cabeça bem pra frente. Então ele comprou esse terreno há muito tempo, acho que ele tinha uns 17 anos, 18 anos, quando ele comprou esse terreno. Então ele comprou o terreno e deixou guardado, né? E até que Deus abençoou, a gente conseguiu também construir essa casinha também com muita ajuda. A gente teve ajuda também a gente ficou na casa da minha sogra falou assim, fiquem aqui enquanto tá construindo a casa, porque já poupa o aluguel, poupa bujão, poupa a feira. Então a gente ficou lá depois de 4 anos morando de aluguel, a gente conseguimos, graças a Deus, construir essa casinha. Viemos pra cá, vou deixar aqui a foto de como era essa casa. Viemos pra cá, a casa, os quartos não tinha porta, a gente não tinha cerâmica, não tinha PVC no teto, bem simplesinho mesmo, sabe? A gente veio pra realmente sair do aluguel e morar aqui. Mas graças a Deus a gente aos poucos foi fazendo, aos poucos foi construindo, pronto. E conseguimos construir nossa casinha depois de 4 anos, mais ou menos, morando de aluguel, quase 4 anos, quando foi no mês de abril de 2015. Viemos morar aqui, né? Conseguimos construir a casa e viemos morar na nossa casa própria, graças a Deus. E quando foi em outubro de 2015, eu engravidei, porque a gente sempre botava na cabeça. Vamos primeiro morar junto, casar, pra depois, quando tiver nossa casa própria, que a gente planeja nosso primeiro filho. E foi, graças a Deus, foi o que a gente fez. Depois que a gente conseguiu nossa casa própria, a gente tentamos, né? Eu parei o remédio e consegui engravidar. Então, em outubro de 2015, a gente já tava grávida, né? Eu já tava grávida, a gente já tava esperando nosso primeiro filhinho, que foi Diogo. Quando foi em junho de 2016, nasce meu primogênito, lindo, maravilhoso, meu primeiro filho, Diogo. Sim, nesse meio termo que eu engravidei em 2015. Quando foi mais ou menos em, acho que março, foi mais ou menos março de 2016, março para abril de 2016, se eu não estou enganada, meu sogro adoeceu. Na época tava tendo um surto aqui de chikungunya. Tava um surto muito grande de chikungunya. E nesse surto, meu sogro, infelizmente, pegou a chikungunya. Meu sogro, minha sogra. Eu, graças a Deus, tava grávida e graças a Deus não peguei. Nem eu nem meu marido não pegamos. Mas minha sogra pegou, meu sogro, minhas cunhadas. E meu sogro, infelizmente, depois dessa chikungunya, ele ficou muito mal, muito doente e acabou falecendo. Como ele já tinha problema no olho, que ele tinha glaucoma, ele já tinha tido problema de próstata há muito tempo atrás, então também atingiu a próstata dele, infelizmente. Então mais um baque pra gente. Mas graças a Deus a gente conseguiu, superamos. Meu filho nasceu em junho, dia 9 de junho, nasceu Dioguinho, né, que é nosso primogênito, que veio nos preencher esse vazio que tanto faltava na gente, tanto de mim com a minha mãe, quanto meu marido, né, que tinha perdido o pai recentemente. E foi uma bênção, meu filho, graças a Deus, veio preencher esse vazio que estava nos nossos corações. E depois de 3 anos depois, eu decidi engravidar de novo. Falei com ele não queria, meu marido não queria outro filho no momento. Ele falou, amor, vamos esperar, não sei o quê. Mas eu queria assim, vamos ter e tal. Enfim, consegui, não parei o remédio, eu tava tomando um remédio assim, tipo, esquecendo, entre aspas, porque eu tava esquecendo de propósito, que eu tava querendo muito engravidar. Mas nessa esquecida de tomar anticoncepcional, acabei engravidando de novo. E consegui engravidar de Davizinho, meu segundo filhinho, meu amor da minha vida também, que é meu caçulinha.
E antes de eu descobrir a gravidez de Davizinho, a gente já tinha combinado, tinha marcado de nos casar. Depois de 7 anos morando junto, decidimos nos casar. E graças a Deus foi uma cerimônia linda. Casei gravidinha de Davizinho, tava com 2 meses de gravidez de Davi. E foi uma cerimônia linda, gente, linda. A gente casou na igreja e casamos no cartório, né? Casamos no 2. E foi lindo, lindo. Foi simplesinho, mas foi perfeito. Do jeito que eu sempre sonhei, do jeito que eu sempre pedi a Deus. Que eu sempre sonhei em casar na igreja, de noiva. Só que antes não tinha dado, né? Mas graças a Deus, Deus é perfeito. E Deus proporcionou esse meu sonho. Foi lindo, gente. Foi lindo minha cerimônia. Meu pai veio, lindo, lindo. Muito perfeita a cerimônia. E foi um sonho realizado. E que eu nunca irei esquecer desse momento. Foi muito feliz. Foi um sonho realizado mesmo. Depois de 7 anos morando junto, eu casei de noiva, de véu e grinalda. Tudo que teve direito. Então não teve lua de mel, porque infelizmente não tivemos condições. Mas um dia ainda vou ter minha lua de mel, sabe aonde? No México. Ô, Glória, anota aí o que eu tô falando. Nossa lua de mel vai ser no México, se Deus quiser. E engravidei. E no dia 17 de dezembro de 2019 nasceu meu caçulinha, meu segundo filho, Davizinho. E sim, inclusive o nome do meu primeiro filho é Diogo Antônio, em homenagem a meu sogro, que é assim, quando meu sogro morreu, a gente só tinha decidido o nome dele Diogo. Então meu marido falou comigo, amor, vamos botar uma homenagem a pai, vamos colocar Diogo Antônio, que era o nome do meu sogro, né? E eu super concordei, inclusive achei lindo, Diogo Antônio, e ficou Diogo Antônio. E depois, pronto, tive Davizinho nasceu, graças a Deus, foi parto cesárea. E nesse parto eu fiz laqueadura, decidimos, né, fazer laqueadura, porque eu não quero mais ter filho. Então, com 20 anos, nem falei a idade, né? Então, com 20 anos, eu engravidei de Diogo. Com 21, eu tive Diogo. E Davizinho, engravidei com 23 e tive com 24. E no dia 9 de maio de 2022, ano passado, tive mais um baque na minha vida. Perdi mais um item querido, que foi meu pai. Meu pai, gente, morreu do nada. Ninguém tava esperando. Porque assim, mesmo a gente afastado, mesmo ele morando no interior, eu aqui, a gente sempre manteve contato, a gente sempre conversamos. Ele sempre ligou pra mim, eu ligava pra ele, a gente conversava. E eu lembro que dia 9 de maio, dia 8 de maio de 2022 foi o dia das mães. E eu me lembro que ele ligou pra mim de vídeo pra falar com ele no WhatsApp. E eu falei com ele, dia 8 de maio, ele ligou pra mim, né? Ele chamava de vídeo do WhatsApp pra me dar pro dia das mães. E eu me lembro só. E o que ele falou foi que ele tava com uma barriga inchada, com a barriga doendo. Eu até falei assim, painho, vá num médico que pode ser que seja cirrose. Como o senhor bebe muito, pode ser que seja cirrose. Ele fez, não, minha filha, é cirrose não. Isso você acha que é um feijão que eu comi que me fez mal. Isso foi dia 8 de maio, dia das mães. Ele ligou pra mim pra dar feliz dia das mães. Aí quando foi no outro dia, dia 9 de maio de 2022, liga meu irmão pra mim, meu irmão Daniel, que é irmão por par de pai. Liga pra mim, Kelinha, que ele me chama de Kelinha. Kelinha, eu tô aqui no hospital com o pai, porque ele piorou muito, a barriga tá muito inchada, ele piorou demais, e vim com ele pro hospital. Eu falei, meu Deus do céu, tá certo, qualquer coisa tu me diz, qualquer notícia tu me fala. Esse foi dia 8 de maio. Não, isso foi dia 9 de maio de manhã. Quando foi à tarde, infelizmente meu irmão disse a mim, Kelinha, infelizmente o pai não resistiu e morreu. Aí eu falei, como assim, tão de repente? Porque, tipo, dia 8 de maio eu tinha falado com ele. Ele ligou pra mim, deu feliz dia das mães, tava normal. Quando foi dia 9 de maio, infelizmente meu pai não resistiu e faleceu. O problema dele, da doença dele foi pancreatite aguda, que é uma infecção muito forte nos pâncreas. Foi também, ele tava com pedra na vesícula, descobri que ele tava com pedra na vesícula. E também teve outro probleminha que eu esqueci. Outro probleminha que eu não recordo agora o nome da palavra do problema, mas é um problema de que o sangue para de bombear. Tem uma palavrinha, eu vou procurar e vou botar aqui, tá? As causas. E infelizmente meu pai chegou a falecer, né? Então no dia 9 de maio de 2022, perdi meu pai também. Perdi minha mãe há 10 anos atrás, vai fazer 11 anos. E perdi meu pai há mais ou menos um ano, né? Vai fazer um ano, tá? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 9 meses. Março, né? 9 meses. Vai fazer 10 meses que eu perdi meu pai. E pronto, então minha história de vida é essa, meus amores. Uma história não tão triste, graças a Deus, eu tive muitos momentos felizes. Mas também eu não tive uma infância fácil, uma infância muito difícil, uma infância muito humilde, de que hoje em dia eu olho as coisas que eu proporciono a meus filhos e eu fico imaginando eu de antigamente, né? E eu fico me perguntando o meu eu do passado, meu Deus, coisas que meus filhos têm hoje, que na minha época eu pensava que era impossível, eu pensava que era coisa de gente rico. Tipo, um quarto só pra mim. Gente, eu passei a vida inteira dormindo na cozinha.
eu e meu irmão tinha uma beliche que a gente morava na cozinha, que nossa casinha só tinha um quarto. Então a gente morava na cozinha, a gente dormia na cozinha, eu e meu irmão. Tinha na cozinha, tipo cozinha, não era cozinha separada, um quartinho na cozinha, não, era tipo na cozinha mesmo. Tinha a mesa, fogão e do lado nossa beliche. Eu dormia embaixo, meu irmão dormia em cima. E a cerâmica dentro de casa, na minha mente de quando eu era criança, uma casa com a cerâmica era coisa de rico, coisa de rico. Uma escola particular que, graças a Deus, hoje eu e meu marido podemos proporcionar a nossos filhos. Na minha época de infância, isso era tão distante pra mim. Isso pra mim era coisa de rico, milionário na minha mente. Então, assim, eu tive uma infância muito humilde, uma infância muito difícil, mas ao mesmo tempo que essa infância foi difícil, foi humilde, eu tive muito amor da minha mãe, da minha avó, do meu pai também, que com todos os defeitos dele, mas ele sempre me deu muito amor. Eu era louca pro meu pai, louca, louca, louca. E até o grande, até o casado, meu pai me dava beijo, me dava cheiro, dizia que me amava, que meu pai sempre foi muito carinhoso. E minha mãe também, eu tive com ela todo momento, tive com a minha mãe até o último momento, tive com a minha mãe. Fiquei com ela aqui no hospital até o último momento. E assim, isso foi muito importante pra mim, ficar com ela, sabe? Porque eu jamais teria, na época diziam, não, você não vai pra cantinho não, que você é menor de idade, gente. Eu ficava no hospital, pra vocês terem uma ideia, eu ficava escondida. Porque eu tinha 15 anos na época e não podia, só podia ficar acompanhando de maior. Só que eu lutava com 15 anos e eu lutando, eu dizia, eu vou ficar com a minha mãe, que minha mãe é do interior, não tem acompanhante. E eu ficava escondida com ela. As médicas diziam, mas fique aqui, não fique andando no hospital não, porque se a fiscalização, não é? Se a secretaria de saúde, não é? Porque se a secretaria ver, vão brigar com a gente, porque não pode ficar menor de idade, mas eu tava ali lutando por ela e fiquei até o último momento. E não me arrependo, faria tudo de novo, tudo de novo. Abandonaria escola, abandonaria minha cidade, abandonaria tudo mais uma vez pra ficar com a minha mãe e com qualquer pessoa que eu amo que precisar de mim. E é isso, meu relato de vida é esse. Graças a Deus, sempre eu mantive esse sorriso no meu rosto. Graças a Deus, Deus nunca deixou as dificuldades, nunca deixou aí os contras da minha vida tirar esse meu sorriso, que é lindo, que eu amo meu sorriso e vou estar rindo sempre. Se Deus quiser, em nome de Jesus, Deus nunca vai tirar esse sorriso do meu rosto. E eu sou muito feliz, sou muito grata com a minha vida, graças a Deus. Eu tenho 2 filhos lindos, tenho uma casa pra morar, uma casa própria pra morar, um marido que me ama, tenho tudo que uma pessoa precisa ter para ser feliz. Claro que eu ainda quero conquistar muitas coisas nessa vida. Tenho muita vontade de, se Deus quiser, crescer na vida através do meu trabalho, conseguir trabalhar com a coisa que eu gosto, que é tirar foto, gravar vídeo. Tá aqui, tenho fé em Deus de um dia conseguir monetizar meu canal, conseguir trabalhar com uma coisa que eu gosto de fazer, que é isso, que é gravar, que é tirar foto, que é fazer videozinho. Tenho fé em Deus de um dia conseguir. Mas enquanto eu não consigo, eu tô muito grata, tô muito feliz pelo o pouco que eu tenho, que é muito. O pouco que eu tenho é muito, gente. Comparado à minha infância, do que eu não tinha. Então, minha história foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Lá no Instagram pediram muito pra eu gravar esse vídeo, então eu vim aqui e gravei, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo aí esse meu relato de vida. Graças a Deus, tô viva, tô feliz, tô animada, tenho saúde. E enfim, meus amores, é isso, tá bom? Deixa aí teu like pra me ajudar, por favor, meu amor. Se caiu aqui de paraquedas, se inscreve nesse canal, que eu estou arrumando primeiro me inscrito, me ajuda, por favor, meu amor, eu quero monetizar esse canal, em nome de Jesus. Me segue também lá no Instagram, que é JaquelineDavid3, tô sempre por lá, gente, gravando videozinho, gravando story. E comenta aqui embaixo, tá bom, o que vocês acharam do meu vídeo. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!